Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater aqui um papo com o Thiago Seus, né? Também conheci ele lá no grupo do Pessoas Cegas Programadoras no WhatsApp. Como eu venho falando, se bobear eu vou acabar trazendo todo mundo que topar pra cá pra gente bater um papo. Então, cara, primeiramente aí, muito obrigado por ter aceitado o convite. E uma dúvida, o seu sobrenome é Seus mesmo? Na verdade se escreve Seus, mas se fala Sóis, mas acaba que a gente vai aceitando as duas pronúncias, vamos dizer Seus e Sóis, porque uma é a forma que escreve, a outra é a forma que fala. Ah, sim. E a origem dele é de... É alemã. Ah, legal, interessante. Mas então, cara, como eu falei, muito obrigado aí, é uma honra ter você aqui. Eu sempre vejo lá os seus apontamentos lá no grupo, dá pra ver que você é uma pessoa que entende bastante, então pra mim é uma honra aqui poder bater esse papo com você. Eu que agradeço ter a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido no teu canal. E vamos que vamos. Até primeiro eu vou fazer minha apresentação. Então, meu nome é Thiago Seus, eu tenho 24 anos, a audiodescrição, eu sou homem branco, tenho cabelo castanho, hoje eu tô usando fone, óculos e uma jaqueta aqui que tá frio. Uhum. Ah, legal. Cara, eu vi você falando lá no podcast do Juliano, né, lá Continua Desenvolvendo, e fiquei surpreso quando soube que você só tem 24 anos, com 24 anos só você tem esse conhecimento todo. Eu imagino como você vai estar quando tiver a minha idade, né, que eu tô com 34. Eu acabei, vamos dizer, muita coisa eu acabei aprendendo, vamos dizer, que eu sempre tive vamos dizer, um gosto por informática, desde de pequeno. Uhum. E isso acabou me levando a sempre querer aprender mais, conhecer e também descobrir como é que cada coisa estava funcionando, vamos dizer. O primeiro contato que eu tive com o computador foi na minha escola vamos dizer, era uma escola de pessoas com deficiência visual especificamente. E lá eu entrei quando era pequeno e tinha um computador que falava lá. E aí isso me despertou bastante curiosidade de entender, porque na minha cabeça era só pessoas que falavam, até eu conhecia a televisão, as coisas, mas o computador, quando tu apertava aqueles botões, ele fazia alguma ação ali, e aí isso me despertou o interesse de cada vez mais descobrir como é que aquilo funcionava e talvez fazer alguma coisa baseada naquilo. Legal. Aí você falou, né, que seu contato com a informática foi nessa escola para deficientes visuais. Você nunca enxergou? Sua deficiência já é de nascença? Sim, é de nascença. Uhum. E aí, você estudou nessa escola, chegou a estudar em escola regular também? Sim, eu na verdade, essa escola eu estudei até a 3ª série. E depois eu fui para uma escola regular, o funcionamento da escola era da 1ª até a 4ª série, só que eles, no meu caso, eles acharam interessante eu ir lá pela 3ª série, e aí eu fui para a escola regular, só que eles ainda proporcionavam apoio para algumas atividades, por exemplo, matemática, que aí tinha aula na escola regular, mas também tinha aula nessa escola especializada que dava um apoio mais individualizado, vamos dizer assim. Uhum. E então, aí o seu primeiro contato com a informática foi através do DOSVox? Sim.
Eu sempre falo isso aqui, né, que eu até já cheguei a instalar o DOSVox, tentei usar ele, mas não consegui porque eu já enxerguei, né, eu tenho retinose pigmentária, eu sempre fui baixa visão, mas eu já enxergava melhor, então já estava acostumado a usar o sistema operacional, então cheguei a usar o Windows XP e tudo mais, e aí quando fui tentar usar o DOSVox não consegui me adaptar muito nele, né, por ser um sistema à parte, né, aí depois acabei encontrando o NVDA, aí me adaptei melhor, porque eu podia continuar usando o sistema que eu já estava acostumado, mas eu entendo que o DOSVox, assim, para quem nunca teve o contato com a informática, ele é muito bom, assim, para introduzir a pessoa que nunca mexeu no computador, né. Eu lembro que quando eu descobri o NVDA foi uma coisa bem impactante para mim, porque no DOSVox as coisas eram bem mais simples. Por exemplo, para tu selecionar o arquivo, tu apertava a letra A, por exemplo. Uhum. E aí poderia selecionar com as setas os arquivos e fazer as operações tudo com letras, mas no Windows tinha o conceito de botão, tinha conceito de ícone, tinha conceito de várias coisas ali que no DOSVox não tinha. Então, tipo, no início eu tive bastante impacto no uso do Windows até conseguir usar ele de forma mais efetiva, mas até eu tinha começado antes do NVDA, eu usava bastante o Monitorvox, que era o leitor de tela do DOSVox. Não recomendo ninguém usar o Monitorvox hoje, porque é um leitor bem, vamos dizer, limitado. Hoje em dia tem o NVDA, que é um leitor bem mais completo e com suporte a bem mais programas, e tanto o narrador também, que já vem com Windows, que ele também tem bastante funcionalidades, mas o NVDA, acho que na minha opinião é o mais completo que tem. E é gratuito também. Sim. Você até levanta um ponto aí que o Ricardo, lá do TI Acessível, né, já gravei aqui com ele, falou, né, que o NVDA é gratuito e imagina se ele fosse pago, né, então os leigos deveriam considerar fazer mais doações, né, lá pro NVDA, até mesmo para a equipe lá ter como melhorar, porque o NVDA é um leitor assim fantástico e, sei lá, eu não faço ideia de como seria se eles resolvessem deixar ele pago, né? Acho que a maioria dos cegos parariam de usar o computador. Eu acho que não só doações eu acho que são importantes, mas tem bastante coisa que a gente, como usuário, consegue fazer pelo NVDA com programação. Isso até foi uma coisa que foi me introduzida, vamos dizer, no grupo de pessoas cegas programadoras com o Marlon, e foi uma coisa que para mim foi um divisor de águas, tipo, a pessoa saber que mesmo sendo usuária do leitor de tela, por ele ser de código aberto, a pessoa consegue fazer melhorias, enfim, tornar ele uma ferramenta melhor do que ele já é. Sim. E então, tipo, eu acredito que doações é importante também, mas se a pessoa se interessar também por desenvolvimento de complementos, enfim, ou desenvolver o próprio leitor de tela, também é uma coisa bem válida se ela quisesse ter uma oportunidade de desenvolver essa ferramenta. Sim. Eu confesso que eu tenho vontade de aprender o desenvolvimento de complementos para o NVDA, mas não achei aquele guia de desenvolvimento lá do NVDA muito instrutivo, não. Ele parece não ensinar muita coisa. Acho que a gente aprende mais se começar a olhar os complementos das outras pessoas e tentar entender o código, né? Essa dica que eu darei de início, tipo, tu vê um complemento que tu gosta, ou até um comando do NVDA que tu tem mais familiaridade, usa bastante. Eu acho que até foi basicamente assim que eu comecei, tipo, fui pegando coisas que eu achava interessante e fui olhando o código para ver
como é que ele estava sendo estruturado ali, por exemplo, complementos mais simples e que fazem uma coisa só ou duas, e aí tu vendo como a pessoa fez aquele complemento, tu pode fazer uma, sei lá, uma cópia do código e usar no teu, por exemplo. De início, o que eu fazia era mais isso, tipo, vendo o que a pessoa fez e tentando copiar por meu até fazer funcionar e depois partia mesmo pro entendimento do código para saber, tipo, como aquilo foi feito e entender de verdade aquilo. Porque, tipo, tem bastante coisa que a gente copia, mas acaba não tendo a base. Mas aí o importante é a gente copiar, mas entendendo que a gente está copiando para depois, quando a gente for fazer uma coisa diferente, saber o código que vai dar oportunidade para aquela coisa. Sim. E embaixo dos panos, né, os complementos do NVDA, né, o próprio NVDA em si é desenvolvido em Python, né? Então a pessoa tendo uma boa base do Python, ela consegue depois entender melhor as classes próprias lá que o NVDA está utilizando, né? Sim. Então, eu testando lá o desenvolvimento de complementos do NVDA com a ajuda de um amigo que também está tentando aprender, a gente conseguiu lá apertando uma sequência de teclas lá de atalho, eu fazer o complemento, abrir uma página específica no navegador utilizando lá o módulo OS do Python, né? Então, entendendo o Python, até talvez fique mais fácil depois passar por complementos. Mas tá aí na minha lista aprender a criar complementos pro Python, tenho vontade. Sim, o Python acaba sendo a base dele, aí ele tem os próprios módulos dele que são baseados nas APIs de acessibilidade, mas as coisas mais básicas, por exemplo, tu tendo uma base de Python já consegue entender de forma mais fácil o que está sendo desenvolvido ali. Sim. E aí a segunda coisa que vai ajudar é talvez a pessoa entender um pouco de inglês, né? Que aí ela consegue ler os comentários, se for um complemento bem documentado tudo, e tem lá os comentários do que aquela função está fazendo. Sim, o inglês é uma coisa bem importante até para não só pro NVDA, mas para programação em geral. Tipo, sim. Às vezes a gente lê alguma mensagem, mas quer corrigir de uma forma, vamos dizer, rápida ali, só que não tá entendendo, vamos dizer, muito bem o que aquela mensagem está dizendo pra gente. Uhum. E aí com o inglês a gente consegue entender de uma forma melhor o que o compilador ou o interpretador está querendo dizer pra gente poder corrigir o nosso código. Uhum. E, cara, como é que começou aí sua jornada pela programação? Você começou com o Scriptvox? Sim, eu tinha alguns amigos que faziam scripts pro DasVox, e aí eu comecei a me interessar, tipo, vendo o que eles faziam e copiando. Até o DasVox tinha um manual, uma lista de scripts lá, aí de início eu fui copiando. De início até fui fazendo umas coisas bem simples, tipo um script que escrevia alguma coisa na tela, um script que falava uma coisa na tela. Uhum. E aí depois foi mudando para scripts mais complexos, mas eu lembro que depois até comecei a aprender Python, porque eu sempre fui movendo muito a objetivo, vamos dizer assim, que eu via alguma coisa que me interessava e eu queria aprender. Aí eu vi um jogo escrito em Python. Aí eu decidi que queria aprender Python. Mas eu lembro que de início foi até uma coisa bem impactante, porque o Scriptvox, pelo menos o Scriptvox antigo que tinha, ele não tinha muitas, vamos dizer, construções de uma linguagem de programação mais completa. Então, tipo, quando tu fazia, por exemplo, HOTS ali,
rótulos, desvios, era mais coisas mais simples. Uhum. E no Python, tu, por exemplo, tem o loop while, o loop for, o loop... tem vários tipos de loop, tem funções, tem classes, e no ScriptJock não tinha nada disso. Aí até eu entender para que funcionava cada coisa, levou um tempo, mas depois, principalmente orientação a objeto, que eu até brinco com o pessoal, que às vezes eu demorei uns, sei lá, 2 anos para aprender o que era uma classe e o que era um objeto, mas aí depois que eu aprendi foi, mas aí eu, quanto mais eu aprendo, eu gosto de compartilhar com o pessoal para eles não ter a mesma, como é que fala, complexidade que eu tive para aprender um determinado assunto. Sim. E o Python, de fato, é uma linguagem muito boa, né? Hoje tem as discussões, as pessoas discutem se vale a pena a pessoa aprender lógica com o Portugal, né? O português estruturado, ou começar com outra linguagem, ou começar com a linguagem mesmo, né? Tem essa discussão. Acho que não dá para cravar em pedra, acho que um método que funciona com um, talvez não vai funcionar com o outro, mas se a pessoa for começar com alguma linguagem, eu acho que o Python, assim, é uma boa linguagem para começar com a lógica, né? Por ser de fácil compreensão e se assemelhar muito à linguagem humana. É até um ponto que eu fiz que eu não recomendo ninguém fazer, mas foi uma coisa que eu fiz no início, é porque eu estava aprendendo Python e aí vi um outro jogo escrito em C. E aí eu quis juntar o Python com C, queria aprender tudo de uma vez só. E só confundia na cabeça, e aí era uma coisa que eu não recomendo. Aí o que eu recomendo é a pessoa focar numa coisa, aprender bem ela, depois ir para outra, para aprender de uma forma mais qualitativa o assunto que ela está querendo aprender. Sim. Porque pelo menos Python em si é uma coisa totalmente diferente uma da outra. Então, principalmente porque você tem ponteiro, é uma linguagem tipada. Python é totalmente contrário. E aí é esse ponto que eu recomendo, tipo, a pessoa aprender uma coisa de cada vez, porque ela vai ter um aprendizado de qualidade. Claro que nem sempre isso é possível, porque às vezes a faculdade às vezes pode ter um cronograma ali, por exemplo, a gente está fazendo uma faculdade, precisa aprender as coisas de um jeito rápido, mas o ideal é a gente sempre aprender focado. Sim. E acho que a pessoa, o ideal mesmo é também ela aprendendo a lógica. Se ela conseguir também dominar bastante a lógica de programação, se um dia ela precisar aprender uma nova linguagem, mudar, ela consegue aprender bem mais rápido, porque a lógica é universal, né? Então os conceitos são os mesmos em qualquer linguagem, só vai mudar a sintaxe. Sim, a lógica, a base do que é construída aquela linguagem, por exemplo, o C tem ponteiros, aí praticamente quase toda linguagem de baixo nível tem ponteiros, por exemplo. Aí essa é a gente identificando as bases de que cada coisa é construída, a gente vai, se a gente aprender aquilo de uma forma de qualidade, a gente vai conseguir aprender o resto de uma forma bem mais tranquila. Sim, mas esse ramo assim da informática, tecnologia, todo desenvolvimento é tanta coisa mudando tão rápido que eu também entendo pessoal novo que chega assim, fica meio perdido e quer aprender tudo de uma vez. Sim, eu era assim, mas a gente tem que dar uma freada, porque senão acaba tendo bastante, nem sei se a ansiedade é a palavra certa, mas bastante frustração, porque tá querendo aprender muita coisa junta e aí depois acaba não aprendendo. Sim. Até porque a pessoa também ela não vai usar tudo, né? Que ela vai aprender. Vai indo conforme a necessidade, igual. No momento eu não vejo uma necessidade de aprender Kotlin. Talvez eu nunca vá aprender. Porque, assim, sei lá, se eu for desenvolver para o mobile, talvez eu use um
um React Native por já estar mais acostumado com linguagem de marcação. O Kotlin, vamos dizer, ele é bem parecido com Java, por exemplo. Aí se a pessoa sabe Java, para se transportar do Java para o Kotlin, é mais tranquilo. Por exemplo, de um TypeScript, por Python também, por exemplo, que são linguagens parecidas. Sim. Eu acredito que não sei, eu não se dei muito do React Native, mas acredito que o React pro Kotlin também seja uma transição não tão complexa, mas eu teria que entender melhor, mas eu acredito que não seja tão complicado. Sim. E você falando aí do TypeScript, né? Igual antigamente o pessoal do Java tudo ficava nervoso quando o pessoal confundia JavaScript com Java, né? Mas hoje em dia, vendo o TypeScript, assim, não tem como não confundir. O TypeScript deixa o JavaScript igual o Java, é igualzinho lá, dando algumas coisas, mas a sintaxe fica quase idêntica do Java com o TypeScript. O problema de Java e JavaScript é tipo a pessoa... É que é a mesma coisa de violão e guitarra, por exemplo. São duas coisas diferentes, mas é muito parecida, mas é diferente. Sim. O violão e a guitarra. São é o mesmo acorde, a mesma afinação, mas no final o resultado vai ser outro. E você chegou a cursar a faculdade? Eu tô cursando Ciência da Computação. De início eu acabei cursando presencial, mas por conta do trabalho eu acabei fazendo EAD. Mas eu recomendo, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer de presencial, eu recomendo, porque tem uma proximidade maior com os professores. Eu acho que é importante isso. Sim, o Aldenor falou a mesma coisa, né? Que eu tô cursando ADS, mas eu curso EAD. Mas o Aldenor mesmo falou, o presencial tem uma vantagem melhor de ter um contato com os professores conseguem ver, assim, os alunos que estão se destacando mais, fazer até indicações de estágio ou outros projetos. Eu acredito que no online tem isso também, mas como eu não sei direito como falar, mas eu acredito que como é uma coisa mais distanciada, eu acredito que fique um pouco mais complexo, mas não que seja impeditivo, vamos dizer assim. Sim. E tanto no presencial quanto agora no online, o curso em si era acessível, você tem o suporte que precisa, o seu conhecimento prévio é o que tem te ajudado lá? Cara, o curso, não vou falar que tem bastante barreiras, mas por isso que eu até recomendo mais o presencial, porque quando tu tiver barreiras, vai conseguir falar com professores também para poder adaptar, porque geralmente às vezes EAD pode não ser tão fácil essa adaptação de material, por exemplo, mas geralmente no presencial, pelo menos na experiência que eu tive bastante professores bastante empenhados de adaptação de material, de querer saber como é que fazer para entender e também nas provas também adaptação de material. Sim. E você foi o primeiro ou o único deficiente visual da faculdade? Até onde eu sei, quando eu fiz presencial, sim. Parece que é um padrão assim que se repete, que eu conversando aqui com outros cegos aqui no podcast, a gente percebeu assim que dificilmente a gente chega na faculdade, no emprego, em algum lugar assim, e já teve outros deficientes visuais e eles já sabem o que fazer, né? Parece que a gente sempre é o primeiro, aí acaba sendo um aprendizado dos dois lados.
Aí até tu me lembrou de falar uma outra coisa, justamente por esse ponto da gente não ter, não vou dizer não ter porque é uma coisa mais complicada, mas por a gente ser os primeiros a fazer os cursos, eu recomendo a gente estudar um pouco antes de entrar na faculdade, estudar, quer fazer uma faculdade de programação, estuda um pouco de programação primeiro, antes de entrar na faculdade, para tu saber pelo menos o que está acontecendo nas matérias que tu vai estudar, porque senão se chegar zerado assim, eu acredito que é um ponto bem mais complicado, porque eu até, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha conhecimento de programação, mas mesmo assim tinha vários conteúdos que eu ainda tinha que aprender, e acredito que se não fosse a ajuda dos professores e as coisas que eu sabia antes, eu acredito que eu teria bem mais dificuldade, eu acho. Uhum, sim. Esse foi um ponto que o Brian, o Ricardo, né, eles levantaram, que quanto o máximo de conhecimento prévio de programação a gente tiver antes de entrar na faculdade, é melhor, porque se a gente entrar lá zerado, a gente vai ter muitas dificuldades, né? Então já conhecendo um pouco já ajuda muito. E ter um domínio, né, um conhecimento também do leitor de telas é o que vai salvar bastante, que quanto mais a pessoa conhecer o leitor de tela também, talvez mais barreiras de acessibilidade ela consegue quebrar, né? Às vezes fazer uma gambiarra ou outra para que algo seja acessável para ela. Sim, eu não vou dizer que é uma coisa fácil, porque não é, mas geralmente a gente pode ter bastante barreiras com material, barreiras com ferramenta, e acredito que se a gente tiver conhecimento, não vou dizer, quanto mais a gente tiver de aprendizagem prévio, mais a gente vai ter um conhecimento para focar em acessibilidade da ferramenta em si, do que ter que focar em acessibilidade de ferramenta e aprender o conteúdo ao mesmo tempo, que é mais complexo ainda. Por exemplo, até um conteúdo que geralmente aparece bastante lá no grupo, que é banco de dados, por exemplo. O pessoal fala bastante, quero usar um gerenciador de gráfico de banco de dados X, quero usar um outro Y. Mas aí a pessoa tenta usar aquele gerenciador, aquele editor gráfico do banco de dados e não consegue porque a ferramenta é inacessível. Mas a gente sabendo que tem, por exemplo, várias coisas que tem no terminal, por exemplo, geralmente todos os bancos de dados têm uma ferramenta que dá para usar pelo terminal, compilador de linguagem também. Eu não vou dizer que todo, mas praticamente a maioria das coisas que a gente precisa usar, a gente consegue usar pelo terminal e tem de ser mais acessível do que usar a interface gráfica. Claro que tem várias coisas que são mais acessíveis na interface gráfica, por exemplo, as IDEs, por exemplo, o VS Code, IntelliJ, que são ideias para desenvolvimento de código, e tem bastante funcionalidades que a gente pode usar para facilitar o nosso desenvolvimento, por exemplo, autocomplete. Tu aperta uma tecla e já executa o teu código, não precisa ficar chamando o compilador pela linha de comando. Mas de início eu sempre recomendo a pessoa aprender a base, aprende pela linha de comando e depois vai para a ideia, que aí tu vai ter um entendimento maior do que está acontecendo ali do desenvolvimento. Sim. E a interface gráfica, por baixo dos panos, o que ela está fazendo é executando um script no terminal, né? Então, quanto mais a gente saber como é as coisas por debaixo dos panos, mais acessível as coisas vão ficar, até mesmo se a interface gráfica faltar, se der um problema, a gente consegue lá no terminal mexer. Igual para banco de dados, né? Recentemente eu achei o The Beaver, eu achei ele
bem acessível, mas confesso que eu acho que eu sou mais rápido usando o terminal do que dando tabs lá até achar as opções que eu preciso no The Beaver. E outra questão do terminal é que ele tem bastante integração com outras ferramentas. Por exemplo, tu pode usar aquela opção de maior para salvar no arquivo, uma opção de menor para aceitar uma entrada de um arquivo que tu já tenha escrito previamente, ou até escrever um script para usar no terminal, no programa em questão. Claro que vai ter coisas que não vai, que a interface gráfica vai ser mais rápida, principalmente para desenvolvimento de código. Por exemplo, VS Code, tu apertar um F5 para rodar um programa, tu não vai lá depois que tiver bastante experiência e compilar o código com sei lá, um JavaC, em todo arquivo que tu for modificar, se a ideia consegue fazer isso para ti, mas de início tem essa aprendizagem que eu acho importante. Sim. E o outro ponto que você falou aí de a pessoa, antes de ir pro VS Code, aprender a codificar mesmo, isso é uma coisa que eu faço quando estou estudando alguma linguagem nova. Eu gosto de ir lá no Notepad++ e ir aprendendo por lá, para me forçar a digitar tudo, né? Aí, quando eu entendo a linguagem, a base, aí eu passo aí pro VS Code, que aí eu posso utilizar os autocompletes lá, mas não ficar só naquela coisa de tô colocando aqui, mas não sei o que eu tô fazendo. Até tem uma experiência bem, não é enigmática que fala, mas é emblemática, que foi a experiência que eu tive quando eu comecei a trabalhar na empresa. Que eu entrei por um programa de formação para pessoas com deficiência, e o meu professor, ele interessante é que ele já tinha uma experiência com leitor de tela, enfim, ele enxerga, mas ele já tinha essa experiência prévia. E, tipo, no início, quando eu entrei lá, eu tinha bastante medo de usar a ideia. Tipo, eu fazia tudo no bloco, sem zoeira, fazia tudo no Notebox, no bloco de notas. Nossa. Porque eu achava que era a coisa mais acessível que eu tinha naquela época. Então, tipo, cara, eu não recomendo fazer isso, mas eu programava bastante Java com Codevox, com bloco de notas. Não recomendo, só recomendo fazer isso quando estiver aprendendo, até como é que fala? Até ter uma experiência um pouco mais completa com a linguagem, depois passar por uma ideia como o IntelliJ. Mas de início eu fazia isso, só que aí quando eu cheguei lá na empresa, eu falei isso pro meu professor, mas ele falou, eu testei com o NVDA o IntelliJ, se tu tiver problema tu me avisa, mas a princípio é para tu usar o IntelliJ, porque a gente vai usar ele e vai ter, eu vou te falar as teclas vetadas também que vai poder utilizar. E foi uma coisa bem importante para mim, porque acabou que eu perdi bastante medo de usar a ideia por causa do suporte que ele me deu. Sim, igual no bloco de notas nunca cheguei a ser programar, não. Quando eu tô estudando eu uso o Notepad++ mesmo, né? Porque pelo menos ele mantém a indentação, né? Igual tem gente que programa em Python no bloco de notas mesmo do Windows. Cara, eu fazia isso. Mas não sei como a pessoa se vira com a indentação. Hoje eu não sei como é que eu me virava. Tem que era. Nossa, e dá um problema lá e ela achar pra indentar tudo. Então, no bloco de notas, já tem aquela coisa que você pode selecionar todo o bloco e dar um tab, que ele vai indentando. Então, é o máximo que eu faço. Já fiz programa para Android, não é de Vox, não recomendo. E o Notepad eu gosto bastante dele por ele também ser acessível e ser leve, e eu acabei me acostumando muito com ele, porque antes de descobrir o VS Code, né, eu tentei usar o Sublime Text, que eu nem sei se ainda existe, mas ele não é acessível. Não é acessível. Ele usa
um editor de texto, vamos dizer, personalizado ali, que o pessoal implementou do zero ali, não pensou muito na acessibilidade, mas... Sim. Ele era acessível no menu, lá nas barras laterais, em tudo. Ele só não era acessível na parte do código. O NVDA só falava em branco, em branco, em branco. Não. Aí, cara, aí eu desisti do Sublime, né? Aí fiquei no Notepad++ por um tempo, até que vi o pessoal falar muito do VS Code, resolvi arriscar instalar e achei ele acessível. E aí gosto dele, recomendo ele como uma IDE, assim, pra pessoa, depois que ela pegar assim a linguagem, querer passar pro VS Code, vai agilizar bastante o aprendizado. Sim. E profissionalmente, né, como você falou, né, que você está na empresa, hoje você trabalha com o quê, em qual empresa? Hoje eu trabalho como desenvolvimento web back-end. Uhum. Basicamente é desenvolvimento com Java, Uhum. AWS e os serviços que englobam a AWS, por exemplo, SQS, SNS, Uhum. API Gateway, enfim, tem vários serviços que englobam a AWS, CCS, que são serviços que são usados na nuvem em si. Aí eu trabalho basicamente com esses, com Java e essa parte da AWS. Uhum. E como que ela no trabalho, com a equipe, você tem lá todo o suporte, as ferramentas são acessíveis, ou quais foram as barreiras que você enfrentou assim que chegou lá e como você foi conseguindo superar? Cara, eu vou dizer que a minha equipe, eu gosto bastante do pessoal porque eles me dão bastante suporte. Uhum. Às vezes uma ferramenta pode não ser tão acessível, mas com a ajuda do pessoal eu consigo fazer algum contorno ali para usar aquela ferramenta ou o pessoal dar uma ajuda específica. Mas realmente, tipo, sempre tem aquelas coisas que não são tão acessíveis, mas eu acredito que se a equipe dá suporte, fica bem mais complicado. Quer dizer, bem mais fácil de lidar com as situações. Sempre que você precisa de ajuda, assim, pede. Eles são solícitos e é bem gratificante trabalhar num ambiente assim, né? Que aí todo mundo acaba aprendendo junto. Sim, bastante coisa eles aprenderam comigo, eu aprendi com eles e é uma sensação bem boa, assim, que a gente percebe que é útil na equipe, tipo, porque geralmente quando eu estava no programa de formação, a gente sempre se perguntava ali se como é que ia ser depois que saísse do programa de formação, se ia conseguir fazer as tarefas, enfim, e saber que está fazendo uma coisa que está sendo relevante para a empresa ou para a equipe no geral é uma coisa que me deixa bastante feliz. Sim, viver assim que você não deixe nada, né, a desejar do pessoal vidente, né? Então, é interessante que aí eles não te tratam como um inferior, né? Lá tá todo mundo no mesmo nível, aprendendo junto, cumprindo suas tarefas. Sim. Igual uma coisa que o Brian, né, quando esteve aqui, falou, às vezes os cegos gostam muito de reclamar da falta de acessibilidade nas coisas, que no trabalho as ferramentas não são acessíveis e tudo mais, mas às vezes as coisas não são acessíveis, né, por maldade do outro lado, né, porque eles não sabem como deixar acessível, não sabem que precisam atender essa demanda, né, e ter um cego disposto lá a ensinar eles é o que faz melhorar, né, então você vai passando o conhecimento, suas necessidades e assim eles vão aprendendo para quando chegar outros na equipe, né. Eu vou dizer que muitas pessoas vão às vezes a gente acha que não é, mas muitas pessoas vão adaptar, vão ajustar, enfim, para deixar cada vez mais acessível. Mas o importante é a gente, quando tiver uma coisa inacessível, vamos dizer, claro que
que muitas vezes pode ter bastante coisa, às vezes desmotiva, enfim, dá aquela desmotivada, dá aquela tristeza, mas sempre quando tiver alguma coisa que não está acessível, a gente vê alguma forma de sei lá, conversar com o pessoal, porque com alguma alternativa, porque aí se essa alternativa for implementada, vai ser menos uma coisa que vai estar inacessível para a gente. Sim. E se a gente parar para pensar, a acessibilidade também está muito melhor hoje do que era há uns 10, 20 anos, graças ao fato das pessoas, dos cegos, começarem a se posicionar mais, né, e começar a falar disso, né. Então hoje a gente vê se falando mais de acessibilidade, né. O Brian até falou que se for uma modinha, a gente espera que seja uma moda que dure por muito tempo. Eu até vou dizer que eu falo disso, falo dessas coisas, mas serve para mim também, porque geralmente eu não pensava muito nisso de falar, enfim, às vezes até pensava que era uma coisa que, sei lá, vou deixar só para mim, mas muitas vezes a gente pensa nisso, não vou falar porque, sei lá, vai tomar tempo da pessoa, mas é uma coisa importante. Sim. Se você tá lá no emprego, né, e tem que entregar as demandas, né, tem que ser produtivo, a empresa também precisa te dar as ferramentas que você precisa para conseguir exercer seu trabalho, né? Sim. E uma coisa também é que você participou lá no podcast lá do Juliano, né, a respeito do aprendizado de inglês. Inclusive, eu vou até deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada lá depois. E como que foi o seu estudo de inglês, assim, sendo cego? Porque eu confesso que inglês é uma coisa que eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a estudar logo. Porque o meu inglês, eu brinco que é inglês de NVDA. Eu falo do jeito que o NVDA fala. Eu até entendo o que a palavra significa, mas para mim é with, th. Então, eu sempre fui muito de jogar, e com o inglês não foi diferente. Eu usava, baixava bastante jogos em texto, quer dizer, jogos tanto em texto quanto em áudio. Tem site lá do audiogames.net que tem jogos acessíveis para a gente jogar, e conforme eu também tinha lá, tem fóruns lá com posts de pessoas escrevendo suas ideias. Claro que às vezes tem umas coisas meio aleatórias lá, o pessoal às vezes acontece umas brigas, mas no geral é um lugar onde tem bastante informações de jogos pra gente, mas conforme eu fui aprendendo também, o que me ajudou bastante foi aprender o Python também, porque o Python, ele, ao contrário do Scriptvox, a sintaxe dele, por exemplo, é todo em inglês, por exemplo. Aí algumas coisas já conseguia identificar, por exemplo, quando tinha um if, aí eu já meio que não era uma coisa, vamos dizer, entendi uma palavra, mas eu sabia que o if era um si, por exemplo. Era uma coisa meio aleatória, mas as palavras da linguagem também ajudaram a aprendizado do inglês. Mas uma coisa que eu sempre fui muito obcecado. Quando eu queria aprender uma coisa, eu fazia bastante coisa para aprender aquilo. Então, tipo, se eu queria aprender inglês, eu botava inglês de manhã, de tarde, de noite, até não poder mais, por exemplo. E eu acho que quanto mais a pessoa vai se ambientando com aquele idioma ou aquela coisa que ela quer aprender, mais ela vai pegando conhecimento. Sim. Você chegou a fazer aquelas coisas de mudar todas as configurações do computador, do celular, tudo para inglês, para ficar imerso? Cara, às vezes eu fiz algumas vezes, mas o que eu fazia mais era jogar. Mas já fiz isso bastante também. E
hoje em dia também o estudo do inglês, acho que dos idiomas em geral, hoje em dia também tá bem mais fácil com as inteligências artificiais, né? Você pode simular conversas lá, tem as IAs que dá para você conversar por áudio mesmo lá pelo microfone, aí ela responde com a voz nativa daquele idioma, então isso facilita bastante também o estudo de idiomas hoje em dia. Facilita até uma outra coisa que eu lembrei agora. É importante a gente fazer leitura de tela soletral que a gente está ouvindo, por exemplo. Escreve uma palavra, vê uma palavra, a pronúncia dela e depois manda soletrar, porque principalmente porque muitas coisas a gente poderia ser um pouco mais fácil com o Braille, mas por o Braille ser uma coisa mais complexa de conseguir, a gente tem que procurar alguma outra alternativa para, não vou dizer suprir, porque o Braille ele é uma coisa que se supre em si mesmo, mas uma coisa para dar alguma alternativa para a gente que é a soletração, que não vai ser equivalente ao Braille, mas vai dar uma boa ideia do que poderia ser lido em Braille, por exemplo. Sim. E falando nesse caso da IAS, qual é a sua posição a respeito das inteligências artificiais? Elas vão substituir a gente? A nossa profissão de programador está com os dias contados, logo a IA vai fazer tudo sozinha? Acho que vai demorar um pouquinho ainda. Algumas pessoas com certeza vão ser substituídas pela IA, né? As que não souberem usar, essas vão ser substituídas. Eu acho que é importante a gente entender o que é a base do sistema da IA, porque senão a gente acaba, sei lá, tendo medo da IA, fazendo, sei lá, comparações que a IA vai substituir, mas a IA é nada mais que um programa que está executando ali. O programa ele tem memória infinita, o computador ele não tem memória infinita, não tem processamento infinito, ele tem o próprio limite da teoria da computação, que é o problema da parada, que até se alguém se interessar, uma coisa bem interessante de pesquisar o problema da parada e os outros problemas que como é que esqueci o termo que se usa, mas que se reduzem dele, que hoje em dia é o que se provado que é o limite da computação. E a IA é nada mais que um programa de computador, então ele vai ter esse limite. A gente vai ter bastante coisas que a IA vai conseguir fazer, mas vai ter um limite que ela não vai conseguir fazer, e é nesse limite que a gente entra. Até como você falou, né, a IA é um programa, então não tem como a IA substituir o programador, porque a IA não tem como se programar sozinha, né? Eu acredito que talvez ela vai conseguir, de um certo ponto, se ajustar, mas mesmo assim vai ser tem um limite ainda do que ela pode fazer ou não. Que até o sistema de aprendizado ele tem essa capacidade de tu dizer que não gostou de uma resposta que a IA deu. Ela vai lá e se ajusta para cada vez, quando tu coloca até o Google Tradutor, por exemplo, tem quando tu dá um certinho ou uma certinho ou uma negativa para uma tradução dele. E aí, conforme tu aperta esses botões, está lá ajustando o algoritmo dele para ele tá fazendo uma programação nele para conforme o que tu deu de feedback para ele vai se ajustando para cada vez trazer uma tradução mais condizente com o que tu falou para ele. Sim. E a ideia da IA é ser uma assistente, né? Então, tanto é que até lá o GitHub, né, utilizou o termo lá do copilot, é para ser um copiloto, então ela é para ser comandada, né? Então,
ela pode ser uma ótima ferramenta. Eu uso o ChatGPT para gerar alguns códigos rápidos lá, mas sempre tenho que fazer ajustes e tudo mais, e às vezes utilizo também para estudar programação. Então, quando eu vejo alguma coisa na documentação que eu não entendo, eu tento pegar aquele código de exemplo, jogo lá e peço para o GPT me explicar, e na maioria das vezes ajuda. E eu acredito que para tarefas mais, não vou dizer simples, mas umas tarefas que são trabalhosas, mas que não tem muito pensamento, vamos dizer, humano. Por exemplo, tem uma chamada com um consultor com 20 parâmetros. Aí tu quer preencher esses 20 parâmetros, só que aí, para tu preencher os 20 parâmetros, tu teria que ir lá no consultor, decorar os 20 parâmetros e preencher cada um na chamada complexa. Mas, se tendo uma IA, tu pode dizer, preenche esses 20 parâmetros para mim, e enquanto tu teria um trabalho gigantesco de decorar esse parâmetro sem utilidade nenhuma, vamos dizer, prática de conhecimento, a IA pode fazer esse trabalho e te liberar para fazer uma tarefa que te demandaria mais poder de pensamento, mas que seria uma coisa mais útil. Por exemplo, uma arquitetura, fazer um algoritmo. Sim. Eu, por exemplo, quando eu quero trabalhar com dados de exemplos no banco de dados, eu preciso de um volume de registros, eu vou lá no ChatGPT e dou um prompt lá e falo, cria para mim um insert de tantos registros para tabela tal, com as colunas tal. Pronto, ele me dá lá todos os registros, eu copio o SQL e executo lá e pronto, preenchi toda a tabela e posso fazer os outros códigos para manipular esses dados. Sim. Então, isso ajuda bastante. Você já chegou a usar o Copilot? Cara, eu uso um assistente da própria nossa empresa que a gente... Qual que é a ideia desse assistente que a gente usa, que é o Stackspot? Esse assistente, ele tem as mesmas possibilidades, por exemplo, do Copilot, mas ele consegue ser personalizado com códigos da empresa que a pessoa tá trabalhando, por exemplo. Então, tem a própria base do assistente, mas pode ter dados por exemplo, de uma API específica da empresa que está trabalhando. Então, tipo, tu pode perguntar para ele, me constrói uma chamada da API tal da empresa. Que ele vai te construir, por exemplo. É a diferencial dele, mas que acaba facilitando bastante o desenvolvimento. Sim, então, tenho ouvido o pessoal falar bem do Copilot, diz que ele facilita e agiliza bastante na hora de desenvolver. Nunca cheguei a usar, mas talvez um dia eu dê uma olhada aí. Eu não sei quanto que tá a licença dele, né? Mas já tento fazer uns testes para ver se ele é bom. E tanto o Copilot quanto o Stackspot, quanto outras IAs facilitam bastante o desenvolvimento, principalmente para aquelas coisas que eu tinha falado de não quer esquentar muita cabeça com código que não vai ter muito pensamento, tu pode mandar a IA fazer aqui, que talvez vai precisar de algum ajuste ou outro, mas vai ser uma coisa que a IA já vai fazer de uma forma bem mais rápida, não vai precisar se esforçar muito. Uhum. E, cara, voltando um pouquinho lá no assunto da faculdade, né? A gente falou que quanto mais conhecimento prévio, né, o deficiente visual tiver lá, melhor vai conseguir se dar melhor nas aulas. E além do conhecimento prévio, também sugeriria a pessoa fazer cursos por fora, além da faculdade, não ficar preso só no que está lá. E aí me leva assim a pergunta, sei lá, você acha que a Alura
é uma boa escolha? Hoje você acha que ela é acessível? Cara, eu vou dizer que eu acho legal, mas pelo menos para mim, o que dá mais certo é livro. Uhum. Tipo, eu acho que cada pessoa vai ter um seu aprendizado ali, a forma que gosta mais de aprender, mas eu gosto bastante de texto e livro. Por que eu gosto desse livro? Porque geralmente, quando a gente se fala de vídeo, claro que na Loura, enfim, tem vários outros que tem uma transcrição boa, mas muitas vezes em vídeo tu não vai conseguir saber o que o desenvolvedor está fazendo se ele não colocar o código num GitHub, por exemplo. Sim. Num livro, é claro que em alguns livros tem essa questão de aparecer um código em imagem, mas praticamente vai ter que ser um texto ali para colocar aquele código. Uhum. E eu acredito que facilita bastante pra gente o livro e os textos. Sim, igual eu cheguei a comprar uns cursos na Udemy e confesso que até hoje os cursos que eu comprei lá achei acessível porque os códigos lá, o professor ele disponibiliza os códigos da aula, então dá para eu ir lá conferir e ajuda bastante. Lá na Alura é até acessível a plataforma, tem a transcrição, tudo lá, mas eu confesso que acho que a metodologia deles não funciona muito para mim não, essa metodologia de ensinar a linguagem fazendo projetos, sei lá, eu acho que isso deixa a pessoa muito engessada a só conseguir fazer aquele projeto. Acho que a metodologia que funciona para mim é primeiro ensinar os fundamentos da linguagem e depois aí partir para um projeto. E falar, não, agora vamos juntar tudo que a gente aprendeu e criar esse projeto. Acho que começar a pessoa já em um projeto, não sei. Não, pelo menos para mim, não funciona. Acho que para mim funciona mais essa parte também de entender o que eu tô fazendo, para depois eu juntar em alguma coisa que eu consiga saber o que cada coisa que foi utilizada ali de um jeito mais concreto. Sim, porque a Alura tem uns projetos legais, mas como eu falei, acho que a pessoa fica meio engessada. Tipo, ela aprendeu a criar lá uma calculadora com Java, usando lá o Spring e o Angular, mas sei lá, acho que a pessoa depois com aquilo, não sei se ela consegue tentar criar um outro projeto se ela só aprendeu aquelas coisas ali. A pessoa tem que entender, tipo, vou estudar pela Loura, mas estuda qual é o conceito que tá aprendendo ali, por exemplo, usar o exemplo do Angular. Para que serve, sei lá, o NGIF, o NG-for? Tu coloca ali no teu código. Para que serve sei lá, o NG-init, NG... Eu esqueci os outros que usam, mas geralmente tem um significado ali de cada linha de código que tu tá escrevendo. Esse que tem que pensar. Sim. Igual muita gente também recomenda a gente a estudar pela documentação. E é bom, é uma dica que eu dou, mas coisa que eu percebo pelas documentações é que parece que a documentação ela é feita para quem já entende a linguagem, né? É difícil você achar uma documentação assim de que não, a pessoa está zerada, não entende nada daquilo e ela consegue aprender pela documentação. Tem linguagens que, sei lá, eu preciso ver algumas aulas em outro lugar, seja em vídeo ou em texto mesmo, para aprender as bases da linguagem e aí sim, depois eu consigo lá na documentação usar como consulta, né? Eu acho que... a ordem que eu recomendaria é ver um livro e depois aprender tudo que tem no livro direitinho, tudo de forma com qualidade, vai para documentação. Sim. Porque aí tu já vai ter uma boa ideia de como é que funciona a base, porque a documentação geralmente
dependendo se tu vai pegar uma documentação, sei lá, do Spring, o Spring não vai te ensinar, por exemplo, o que é uma classe em Java, quando tu pegar a documentação do Spring. Sim. Porque eles já vão assumir que tu já sabe o que é o fundamento do Java, por exemplo. Uhum. No React também. O React já parte do pressuposto que você já sabe o JavaScript. Então ele não vai ficar te ensinando lá sobre os imports, o const, o let. E as dependências que existem entre os conteúdos. Uhum. Então é sempre bom assim a pessoa ter uma base, aí depois a documentação acaba servindo como consulta se ela precisar de alguma funcionalidade específica, ela já vai conseguir entender lá pela documentação. Sim. Stack Overflow também é muito importante. Sim. Eu sempre faço perguntas lá quando faço perguntas no Google, né? Eu sempre dou preferência para as respostas que estão no Stack Overflow. E na maioria das vezes as respostas lá me ajudaram bastante. Sim, é um site bem útil. Geralmente eu também eu acho bastante respostas lá também. Uhum. Tanto no inglês, no português foi até raro eu achar alguma resposta. A maioria das respostas eu achei no Stack Overflow em inglês mesmo. Eu achei algumas em português, mas é bem mais raro mesmo. Cara, e pra caminhar aqui pro nosso final, que foi um papo bem legal. Espero até que você volte mais vezes aí pra gente continuar a conversa. Mas uma pergunta aí que eu sempre faço aqui pros convidados. O que você curte aí fazer pra relaxar? Que creio que não deva ficar o dia inteiro programando, né? Então quando você quer descansar, não quer mais uma linha de código na sua frente, o que você faz aí pra aliviar a mente? Cara, eu gosto de ver séries, ler algum livro. Não tenho muita frescura com o tipo, mas também uma coisa que eu gosto bastante é tocar mais para relaxar mesmo. Eu iniciei aprendendo flauta, eu gostei de flauta, mas o instrumento que eu me achei praticamente foi o teclado, porque o teclado ele tem tudo a ver com programação, tipo, então foi uma coisa que me juntou o útil ao agradável, vamos dizer assim. Cara, vou falar que eu tenho vontade de aprender a tocar teclado também, e eu acho que é por fazer essa mesma associação, né? Por estar acostumado com teclado aqui na hora de codar, eu tenho vontade de aprender o teclado musical. Até o pessoal fala de teclado e aquela história de teclado e piano, tipo Java e JavaScript, não é a mesma coisa. Sim. Violão e guitarra, como você falou, né? O teclado tá mais parecido com JavaScript e o piano com Java, mas isso é detalhe. Sim. Órgão. O órgão ainda é outro. E hoje, no caso das séries, também é bom que tá aumentando o número de séries e filmes com audiodescrição, né? O Netflix mesmo tem bastante coisa com audiodescrição lá. Aí até do agosto assisti algumas coisas. Sim, até tem aplicativos que estão saindo para a gente poder assistir direto nos cinemas. Por exemplo, esse dia eu já assisti vários filmes no cinema usando o aplicativo. Tipo, tu baixa o filme que tu quer, coloca o fone, e aí quando tu estiver lá no cinema, claro que ele tem essa limitação, que o aplicativo só funciona dentro do cinema. Mas aí tu bota o fone e tu consegue ter a audiodescrição no teu fone enquanto o filme roda no cinema. Sim, e aí é legal, né, que não precisa ser uma sala especial, dá pra você ir assistir com outra pessoa, vidente, tudo, e todo mundo curtiu o mesmo filme, né? Sim. É. Diferente, por exemplo, igual do meu canal no YouTube, que às vezes eu recebo comentários de gente falando que até gostou do vídeo, mas que aquela voz no fundo é ruim, às vezes atrapalha se não tem como desligar, né? Tipo, a pessoa assim, que não conhece o leitor de tela e não entende que se eu tirar a voz eu não tenho como
programar, mas se tivesse um jeito de eu deixar o leitor de tela no YouTube, assim, numa trilha separada em que a pessoa pudesse desligar só a voz, seria interessante. Mas até é um ponto interessante de pensar, porque a pessoa gostou do teu conteúdo, tipo, então já é uma coisa que a pessoa já tá se habituando ali, tipo, a ver um conteúdo de alguém que usa o leitor de tela, tipo, provavelmente a pessoa talvez nunca veria isso na vida, tipo, é muito, até volta aquele coisa que a gente falou às vezes a gente ser o primeiro na faculdade, mas a pessoa vendo esse conteúdo já vai ter um primeiro contato com uma pessoa com deficiência visual programando, por exemplo. Sim, as pessoas vivem me perguntando, como que eu faço pra mexer no computador, no celular, aí no caso do celular, às vezes eu mostro o talkback aqui, a voz, as pessoas ficam tudo surpresas, mas como que você coloca isso? Eu falo, isso o talkback já é padrão no Android, hoje em dia ele já vem instalado. Eu falo, nossa, eu não sabia disso, então é bom que a gente vai passando o conhecimento. O, um paradigma que é bastante. As suas acessibilidades ficam bastante invisíveis nos sistemas. Por exemplo, o texto alternativo. Era uma coisa que eu sempre achava que todo mundo podia ver o texto alternativo, mas não. É só o leitor de tela consegue ler. Sim. Que na verdade o texto alternativo lá, o atributo áudio das imagens, o vidente só vai conseguir ler se a imagem não for encontrada, né? E no caso, quando a imagem não é encontrada, aí sim o texto aparece lá como alternativo. A única forma de ver se aparecendo na imagem é como inspecionar o código mesmo. Uhum. Sim. E as pessoas também, uma vez lá na casa do meu primo, eu demonstrei aqui o uso do Be My Eyes no celular, tirando lá as fotos e o Be My Eyes descrevendo, o pessoal tudo ficava surpreso com a precisão com que ele descrevia as coisas, ficava tudo impressionado. As IAs hoje estão avançando de uma forma muito potente. Sim, e é interessante essas tecnologias assistivas aí que vão surgindo e facilita bastante, né? Igual com o Be My Eyes já dá pra gente utilizar para reconhecer dinheiro, tirar foto do micro-ondas para saber onde estão os botões. Também tem o complexo do Be My Eyes porque ele geralmente precisa de internet para funcionar, mas tem alguns mais simples, por exemplo, o que eu uso bastante é o Sing AI, que ele funciona com base amanhã mais simples, mas ele consegue funcionar sem internet. Então, tipo, você quer reconhecer um texto, mas por algum motivo não tem internet naquele momento, essa IA consegue fazer porque ela usa o API local do dispositivo, por exemplo. Trabalha com OCR, sei lá. Aí, por exemplo, quer reconhecer claridade atualmente, também ele consegue fazer. Sim. Legal, Zumbi. Sei lá, acho que não é muito ficção científica acreditar que em breve, talvez tecnologia semelhante à do Be My Eyes aí não consiga ser implementada em um óculos, se é que já não existe, né? E a pessoa consegue usar um óculos lá com o fone e tirando tudo foto em tempo real e descrevendo os lugares. O meu sonho distante é que eu não sei o quanto de poder computacional precisaria para fazer isso, mas o sonho que eu tenho é que um dia a gente não vai precisar se preocupar mais com um código acessível, como fazer código, fazer coisas no HTML para acessibilidade de código, porque o leitor de tela vai ser um leitor de tela mesmo, ele vai pegar um print da tela e vai conseguir dizer para a gente o que tem naquela imagem. Mas hoje eu acho que isso ainda é muito, muito distante, eu acho. Então, quanto mais a gente se atentar para esse desenvolvimento acessível, aprender de fato como colocar um código acessível no HTML,
CSS, enfim. Por enquanto, hoje é uma coisa que é importante. Sim. Mas quem sabe onde isso aconteça, né? Já pensou? Aí a gente não precisar mais de gente para ficar lendo a BIOS do computador, a gente mesmo vai conseguir fazer. Sim, sim. Até a própria interface dos teclados mesmo, que os teclados, pelo menos de música, eles têm as telas, mas até fica meio contra-intuitivo. Às vezes, se tiver uma saída separada, é coisa que funcione bem, mas, por exemplo, tu tem um leitor de tela no teclado, só que aí quer mexer e ele vai falar no meio da música, aí fica complexo, mas isso sendo implementado de uma forma bem condizente, por exemplo, tem uma saída específica para o leitor de tela e uma para música, eu acredito que ia ser uma revolução também. Sim, e isso abre, várias possibilidades, né? Se conseguirem algo assim, seriam capazes também de fazer um audiodescritor de vídeos, assim, em tempo real, lá, conseguir descrever frame a frame e fazer lá uma descrição do que está acontecendo no vídeo. Cara, dizem que o chat GPT consegue fazer isso, mas eu não testei. Uhum. Talvez para vídeos curtos a gente consiga, né? Mas, sei lá, pegar um filme inteiro lá e fazer isso, acho que a gente não tá longe. Inteiro, eu acredito que ia consumir bastante processamento dele. Sim. Cara, brigadão aí por esse tempo que você cedeu. O tempo voou, né? Passou rápido. Hein? Espero que você volte mais vezes aí pra gente continuar, né? Que tecnologia é uma coisa assim que rende, né? A gente só arranhou aqui a superfície. Sim. Eu que agradeço, eu gostei bastante da conversa e foi uma honra muito grande estar no teu canal, podendo compartilhar um pouco dos aprendizados que eu tenho aprendido. A foi minha. Se quiser depois aí compartilhar seu LinkedIn, eu deixo o link aí na descrição. Só lá, quiser te seguir. Vou compartilhar sim. E é isso, gente. Se vocês gostaram aí desse episódio, deixa o seu like pro YouTube saber que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. E para eu também saber, né, que você gosta e poder produzir mais conteúdos assim, né? Vamos fazer esse conteúdo engajar. Compartilha também o link aqui desse podcast com aquela pessoa que você acha que vai ser beneficiada com esse conteúdo. Deixa aí nos comentários também suas opiniões, suas críticas, sugestões. Tudo aqui sendo feito de forma respeitosa, tudo é bem-vindo. Se você é novo aqui no canal também, não deixa de se inscrever, né, e ativar o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Confira que os outros episódios aqui, a gente conversou com muita gente bacana aqui, tenho certeza que você vai gostar. E confira os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, né? Já tem algumas playlists aí de PHP, HTML, JavaScript, dê uma conferida aí que quem sabe pode ser útil para você. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!